O governo federal manteve a multa de 13 milhões de reais contra a Enel depois do último apagão que deixou milhares de imóveis sem luz por uma semana aqui em São Paulo e também na região metropolitana. Esta aqui é uma apuração de Theo Cury, que já está de volta conosco aqui. Theo, e aí, 13 milhões de reais, o governo está agindo de forma mais abrupta contra a Enel, né? Eu lembro que fez discursos aí também no mês passado, o governador Tarcísio enquadrou a concessionária e quer também o pagamento das multas. Foram várias frentes de apurações contra a Enel ao longo dos últimos tempos, não só pelo que aconteceu agora em outubro passado, mas com relação ao que vem acontecendo desde novembro do ano passado, ou seja, num período de um ano, algumas multas foram impostas, alguns processos foram abertos, seja no Tribunal de Contas da União, na Controladoria Geral da União ou na Secretaria Nacional do Consumidor, que é esse caso que a gente está mencionando. A gente contou há 10 dias que a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, havia dado um prazo de 10 dias para que a Enel se manifestasse, se defendesse em um processo que havia sido aberto contra ela, um processo administrativo disciplinar. Logo no começo do jornal a gente comentou que esse prazo terminaria hoje. Só que a resposta veio há alguns dias e a decisão da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, foi de rejeitar um recurso que foi apresentado pela Enel e manter a multa que foi imposta contra a empresa. Então, a multa de 13 milhões de reais está mantida. A Enel terá de pagar. A Enel havia apresentado um recurso questionando, rebatendo a decisão da Senacom, se manifestou nesse processo e o recurso dela foi rejeitado e a multa mantida. O que a Senacom, o que a Secretaria Nacional do Consumidor alega? Que houve uma grave violação ao Código de Direito do Consumidor. Essa multa foi aplicada ainda em junho, ou seja, antes desse apagão que assolou grande parte da região metropolitana aqui de São Paulo há um mês. Então, é um processo antigo, isso é algo recorrente, vem acontecendo desde o ano passado. Essa multa foi imposta ainda em junho. Prestação inadequada de serviços de energia elétrica, interrupções prolongadas e demora no restabelecimento do serviço. Esses foram os principais pontos para que essa multa fosse aplicada e para que essa multa fosse mantida pela Secretaria Nacional do Consumidor. O que a Enel diz em meio a tudo isso? A Enel Distribuição São Paulo reiterou o compromisso com os clientes e reforçou que segue fazendo os investimentos necessários para melhorar o serviço prestado, que é o ponto crucial dessa história. Toda é o ponto crucial das críticas que vêm sendo feitas, não só pela população, mas pelo prefeito da cidade de São Paulo, pelo governador do estado de São Paulo e pelo próprio ministro de Minas e Energia. A Enel diz que de 2024 a 2026 o investimento que ela vai fazer é de 6 bilhões e 200 milhões de reais e que esse plano tem como foco fortalecer e modernizar as redes, a automação dos sistemas e a ampliação da capacidade dos canais de comunicação com os clientes, que é algo que também é muito criticado pelos moradores aqui da cidade de São Paulo que recebem essa energia distribuída pela Enel. Bom, Theo, é bom lembrar que a gente vive aqui em São Paulo uma novela desses casos desde novembro do ano passado, como você mencionou. Teve bairro aqui perto da Paulista, onde nós estamos, Higienópolis, que ficou aí uma semana, 8, 10 dias sem energia elétrica. Agora há pouco, em outubro, tivemos também aí uma chuvarada que acabou ocasionando mais uma vez problemas para as pessoas. E essa chuva que cai aqui em São Paulo desde ontem, por exemplo, deixou cerca de 33 mil unidades consumidoras sem luz. Mas essa frente está conseguindo, como que você avalia? Está conseguindo essa resposta necessária? Será que vai ter que haver um tipo de ação mais abrupta ainda? É algo que vem sendo estudado principalmente em Brasília, sendo estudado inclusive pelo governo federal com relação ao que vai ser feito. O Tribunal de Contas da União também tem analisado de perto a situação da Enel, porque é quem fiscaliza. Então, o Tribunal de Contas da União fiscaliza, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável por fiscalizar, acompanhar e monitorar o fornecimento, a atuação das empresas concessionárias, por exemplo, como é o caso da Enel. Então, os casos recentes também estão sendo fiscalizados, monitorados e acompanhados, não só pelo governo federal, mas também governo do estado de São Paulo e pela prefeitura da cidade.